dono da Van, cresceu sob governos petistas e acumula processos. Esta matéria para complementar outra que eu publiquei logo abaixo, porque esta que eu estou enviando hoje já tem alguns meses. Ok pessoal, data testa, 26/10/2018. Luciano Wang, presidente da Van. Uma ironia, já que dali em diante Yang se tornaria célebre por usar as redes sociais para atacar o PT e esquerda. Em 2018, Wang apoiou Jair Bolsonaro à presidência. Gravou vídeos fantasiado e interagiu com bonecos de Lula e Fernando Haddad. Nada disso foi alvo de contestações, mas outras ações renderam problemas judiciais. Luciano Wang, presidente da Van, que grava vídeos fantasiado. Luciano Wang, presidente da Van, que grava vídeos fantasiado. Reprodução, Facebook. Wang foi multado em R$ 10.000 pelo TSE por ter pago o Facebook para impulsionar publicações que promoviam a campanha de Bolsonaro. Na Justiça do Trabalho, o empresário foi advertido e ameaçado com uma multa de R$ 500.000 caso pressionasse funcionários a votar em Bolsonaro. Ele havia gravado o vídeo em que avisa aos funcionários que pode deixar de criar empregos caso seu candidato não vença a eleição. Na quinta-feira, 18, reportagem da Folha informou que a Van está entre as empresas que impulsionaram disparos contra o PT no WhatsApp. Wang negou as acusações. Os problemas do empresário com a justiça não são uma novidade. Wang foi alvo de pelo menos 2 condenações criminais por evasão de divisas e sonegação fiscal. No processo por evasão de divisas, foi acusado pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina de usar contas de laranjas para remeter R$ 500.000 para o exterior sem recolher o imposto devido. A decisão diz que um primo de Wang atuava como testa de ferro para a movimentação financeira da firma. A sentença, confirmada em segunda instância, prescreveu e ele, apesar de condenado no mérito, ficou livre de punição. A outra condenação foi por sonegação de INSS dos funcionários. Ainda na década de 1990, ele foi condenado em 2 instâncias por pagar por fora salários e remunerações de seus funcionários em Santa Catarina e no Paraná. Segundo o Ministério Público, a Van tinha 2 folhas de pagamento. Em uma, declarada como oficial pelo empregador, constava a remuneração fictícia, em média R$ 250 para cada empregado, e na outra aparecia o que era realmente pago, cerca de R$ 600. Com essa manobra Wang teria apresentado ao INSS registros que não representavam os reais custos com a folha de salários. A fraude, segundo a Procuradoria, atingia cerca de 500 empregados, que tinham seus direitos trabalhistas violados, já que as verbas remuneratórias eram calculadas com base em valores inferiores aos realmente recebidos. O empresário foi condenado pela Vara Federal Criminal de Blumenau, e a 7ª Turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve integralmente a sentença. A defesa de Wang entrou com pedido de habeas corpus no TRF4 para que ele não tivesse que cumprir pena antes do trânsito em julgado. Após a condenação, o empresário firmou o acordo, parcelou o débito trabalhista e suspendeu a execução da pena. Não foi a única vez que Wang conseguiu costurar acordo com a justiça após perder um processo. Em 1999, uma ação de busca e apreensão, determinada pela Procuradoria da República em Blumenau, resultou na atuação da Van em R$ 117 milhões pela Receita Federal e em R$ 10 milhões pelo INSS. Assim mesmo sendo a maior atuação da Receita na ocasião, a empresa fez um refis, programa de refinanciamento de dívida, para pagar a dívida em suaves prestações. A Procuradoria protestou e, em 2004, fez um cálculo que mostrava que caso fosse mantido o refinanciamento, o débito de R$ 168 milhões só seria quitado após 115 anos. Em 2013 Wang tentou, sem sucesso, que a justiça determinasse ao Google que fossem removidas do sistema de busca as expressões Luciano Wang preso, Luciano Wang condenado e Luciano Wang condenado 2010. As pesquisas direcionavam para reportagens sobre a condenação de Wang por crimes financeiros. Apesar das críticas, foi nos governos petistas que o empresário construiu o seu império. A rede saltou de meia dúzia de lojas que possuía no Paraná e em Santa Catarina para cerca de 100 no último ano do governo Dilma Rousseff. Foram especialmente produtivos os anos de 2011, quando a Van inaugurou 15 lojas, 2012, ao alcançar a marca das 50, e 2013, momento em que expandiu suas fronteiras para São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Só em 2014, a empresa abriu 24 megalojas em Minas, Rondônia e Pará.
Ang estima que alcançará 7 bilhões de reais de faturamento este ano, crescimento expressivo se comparado aos cerca de 4 bilhões de reais que diz ter registrado em 2017. Nascida em 1986, a marca Van, junção dos nomes de Ang e do antigo sócio, Vanderlei, começou a se beneficiar da abertura promovida pelo governo Collor nos anos 1990, passando a importar tecidos e outros itens. O grupo hoje se define como um conglomerado atuante em diferentes ramos, como postos de combustível, hotelaria e outras atividades. Antes, o que lhe rendia notoriedade era o gosto arquitetônico que imprime nas fachadas de suas lojas, construídas como réplicas da Casa Branca e decoradas com uma estátua da Liberdade de dezenas de metros de altura. O estilo simboliza a liberdade que a rede oferece diante de um portfólio que vai de edredom à máquina de lavar roupa. Fachada da loja da Van em Brusque, Santa Catarina. Reprodução: Google Maps. Durante 30 anos de história empresarial, Ang se manteve discreto e, apesar de ser filiado ao MDB, evitou manifestações políticas. No fim do ano passado, Ang se desfiliou do partido e aproximou-se do ideário bolsonarista, o que rendeu rumores de que poderia ser convocado para vice na chapa presidencial. O posto de vice não vingou, mas o empresário continuou firme na campanha, defendendo a privatização de todas as estatais, além de extirpar o PT da vida política. Fonte: Folha de São Paulo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.